Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Andréas Barreto do canal Oliver Talk, o canal que descomplica a cultura. E aqui estamos para o nosso primeiro vídeo de 2025. É muito parecido, muito na esteira de uns vídeos que o Oliver fez aí antes e depois do Natal, chamando a atenção para aquelas boas e velhas confusões, às vezes com má intenção mesmo, a respeito de Jesus Cristo, do cristianismo e sua doutrina. E eu quis pegar o gancho dessa atividade, dessa ação, digamos assim, do Oliver. Até falei para ele: olha, eu acho que todo Natal a gente poderia fazer isso, pegar uma meia dúzia de vídeos de gente falando coisas que estão incoerentes com a doutrina cristã e fazer uma análise, oferecer aí uma refutação mais pontual. Eu acho que isso seria um belo serviço prestado para a época natalina. O Natal já passou, né? Embora a gente ainda esteja, num certo sentido, em clima natalino, né? As árvores de Natal ainda estão montadas, mas eu não queria perder a oportunidade de fazer este vídeo que eu vou entregar para vocês agora, que é uma refutação de algo, não é exatamente uma refutação, né? Mas é simplesmente a mostrar a incompatibilidade de uma certa visão sobre Cristo, né? Com a visão, basicamente, de todo cristão normal até hoje, né? Todo, por normal, eu estou querendo dizer ortodoxo, né? Aquele que se debruçou sobre as escrituras e entendeu aquilo normalmente. É isso que eu vou entregar para vocês aqui hoje, comentando este vídeo do canal Espírita Professor Luiz Fernando Amaral, um canal aí bastante grande, né? Tem mais de 800 mil inscritos. Esse vídeo que eu vou passar para vocês, apesar de ser de 2 anos, tem quase 200 mil visualizações, então há uma relevância pública muito forte em se fazer isso. E eu vou soltar o vídeo, a gente vai fazer aqui o clássico React. Vou comentar aí ponto a ponto algumas das questões observadas. E eu quero fazer um esclarecimento inicial, mas o que vocês vão ter nesse vídeo, então, até o final, é exatamente isso, né? Uma... Vou mostrar para vocês a incompatibilidade doutrinal entre a visão cristã normal, e aí quando eu estou falando normal, eu não estou falando que a outra é anormal. Estou falando que ela está completamente fora de uma leitura ortodoxa, que nesse caso a gente pode identificar como normal, do cristianismo, feita aí por basicamente qualquer teólogo cristão, seja ele ortodoxo, católico romano ou protestante. E é óbvio que a gente precisa fazer um disclaimer num vídeo desse. Nos vídeos que o Oliver fez, ele está reagindo a ateus. E aqui eu estou reagindo a uma vertente, uma pessoa religiosa, a uma vertente, uma pessoa, porque eu sei disso, porque eu quis fazer esse vídeo, porque ele vai me permitir compartilhar com vocês uma série de leituras que eu já fiz e uma série de coisas que eu conheço. Mas o espiritismo se coloca como uma doutrina cristã também, né? Então, em alguma medida cristã, né? Então, acho que isso é um pouco diferente daqueles outros vídeos. E o disclaimer que eu queria fazer é: isto não será uma refutação do espiritismo, até porque essa ideia de você refutar uma coisa integralmente, ela é uma ideia meio assim de adolescência intelectual, né? E eu não vou fazer isso porque esse não é o objetivo. E parte desse disclaimer não temos aqui, obviamente, nada contra os espíritas. Aliás, eu faço uma ressalva. Por muitas vezes na vida, eu vi os espíritas sendo mais racionais e mais respeitosos que pessoas de outras denominações cristãs, tá? E há também a questão do trabalho filantrópico do espiritismo, que é sim muito válido. Isso tem uma ressalva muito importante que eu vou fazer depois, mas esse trabalho de fato existe, tá? Então, acho que merece todo o nosso respeito. As pessoas espíritas, no geral, são muito boas no trato, só que existe uma incompatibilidade doutrinal que é insuperável, por mais que o espírita não esteja tão disposto a admitir. As coisas, para mim, elas encresparam com os espíritas quando eu levei a discussão para esse caminho, né? É, o espiritismo ele tem uma apologética, entre aspas, muito forte também. Normalmente o espírita é muito estudioso, né? Ele é espírita e ele é leitor de obras espíritas, e dentro desse universo de obras ele resvala em
sistematizações e sínteses da sua fé que o permitem, né, o capacitam para defendê-la ali com uma qualidade considerável, né? Então tem alguns elementos que são sempre postos, né? Que o espiritismo é uma doutrina sintetizada por Kardec, embora eu tenha descoberto por intermédio de um amigo que eu respeito bastante, que ele é espírita não kardecista. Isso é interessante, né? Porque normalmente o espírita brasileiro ele fala, não, eu sou espírita kardecista. Ou seja, ele está muito vinculado à síntese feita por Allan Kardec. Mas existem espíritas que estão aí, que têm uma outra vinculação e uma outra visão. E eles são muito, mas eles são muito assim ativos nessa apologética, né? E numa linha que eu considero importante de ser destacada, porque eu acho que ela é particularmente problemática, mas é de que o espiritismo ele é uma religião, ele é uma filosofia e ele é uma ciência, tá? Mas, enfim, isso eu estou só mencionando, nós não vamos analisar isso aqui, a gente vai cobrir alguns tópicos importantes a partir deste vídeo, onde o professor Luiz Fernando comenta a visão sobre a ressurreição de Cristo na visão espírita. Tem um ponto aqui importante, que é o seguinte: a ressurreição de Cristo, ela é uma pedra de toque fundamental para o cristianismo. Sem ressurreição de Cristo, não há cristianismo por uma série de motivos. Primeiro, se Cristo não ressuscitou, primeiro que, assim, básica, 90% da doutrina oficial do cristianismo cai por terra, porque a doutrina é construída em cima do fato da ressurreição. O William Lane Craig, quem me conhece sabe que eu tenho um apreço bastante grande pelo William Lane Craig, ele fala, uma vez perguntaram para ele num debate, né? Professor Craig, o que seria um defeater do cristianismo, né? Ou seja, o que seria uma coisa que, se fosse provada, ela praticamente destruiria o cristianismo, digamos assim. E ele fala: olha, se fosse encontrada uma tumba com o nome lá, Jesus Cristo, com restos mortais, e de alguma maneira se provasse que aqueles restos mortais eram de fato do homem chamado Jesus Cristo, isso praticamente aniquilaria a fé cristã, né? Então, ou seja, sem a ressurreição, esta é a visão cristã normal, tradicional, ortodoxa. Eu vou usar ortodoxo aqui em dois sentidos, tá, gente? Eu vou usar ortodoxo às vezes falando dos católicos ortodoxos, e eu vou usar ortodoxo assim como a doutrina central, normal e aceita, né? Isso é uma doutrina ortodoxa. Então, isso é real, né? A gente sabe que existem o problema das seitas heréticas, que é um grande problema, o gnosticismo, o arianismo, aquela coisa toda, que foram grupos ali paralelos à ortodoxia, né, no sentido doutrinal, paralelos à ortodoxia cristã, que diziam que Maria só era mãe da parte humana de Deus, que Jesus era só um homem, né? Existem seitas cristãs que são unitaristas, ou seja, que não acreditam na trindade. Existem todos esses elementos. E isso é um problema, né, de divergência, né, de afastamento da doutrina ortodoxa central, e é importante a gente estar com a imagem disso na mente para entender o que vai ser dito aqui hoje. Tá? E eu também vou usar a palavra heresia. Né? Claro que heresia, todo mundo já ouviu falar, e claro que heresia é, sim, uma palavra, digamos, ofensiva. Mas heresia, o que a palavra heresia quer dizer e ao que ela remete? Ela tem tudo a ver com isso que eu estava falando. Heresia é justamente esse movimento das seitas, esse movimento de escolher algo que se distancia, que se afasta da doutrina oficial. Essa é a definição de heresia. É uma escolha de um afastamento, de uma divergência. Olha, eu não vou acreditar na Trindade. Né? A doutrina da Trindade é uma doutrina que católicos ortodoxos, católicos romanos e as denominações protestantes tradicionais, todas elas acreditam. Então, ainda bem que eu lembrei de falar isso agora. Se, evidentemente, no seio do protestantismo, que é onde existe seitas unitaristas, né, aquelas que rejeitam a doutrina da Trindade, ah, elas existem seitas, elas são heréticas nesse sentido,
porque elas estão se desviando de uma doutrina ortodoxa, aceita quase que unanimemente, ou seja, os melhores teólogos ortodoxos, os melhores teólogos católicos romanos e os melhores teólogos protestantes concordam a respeito da doutrina da Trindade. Quando isso acontece, existe uma carga muito forte. Então, sei lá, vamos aqui falar primeiro isso para depois a gente poder falar com mais liberdade com relação ao espiritismo. As seitas heréticas unitaristas que existem dentro do cristianismo, o sujeito que defende isso, ele precisa carregar um ônus muito pesado, ele carrega um fardo muito pesado. Que fardo é esse? É o fardo de defender, de acreditar que todos esses teólogos entenderam errado, né? Veja, isso não é um argumento a favor da Trindade, tá? A argumentação a favor da Trindade é uma outra coisa. O que eu estou dizendo só é que a seita herética que se pretende defensora disso, ela precisa pegar toda essa turma, ler toda a teologia construída em cima da doutrina da Trindade e refutá-la. Porque ele está dizendo que nunca, ao longo da história, as pessoas acertaram com relação a essa doutrina em específico. Pode ser, logicamente falando, pode ser esse o caso? Pode. Do ponto de vista lógico, isso é possível. Não é uma contradição pensar isso. Agora, é um fato o tanto quanto estranho você imaginar que todo mundo errou, né? Todo mundo analisando os mesmos textos, meditando sobre a questão, pessoas de matizes aí diferentes, como eu estou dizendo, né? O protestantismo, o catolicismo romano, o catolicismo ortodoxo, convergiram. Essa turma toda converge e só a seita herética unitarista que viu, olhando para as mesmas coisas, viu de forma certa, né? Isso é um fardo muito pesado para se carregar. Então, assim, isso precisa estar claro, né? Isso precisa estar bem estabelecido, tá? Bom, dito isso, acho que como o introito geral tá de bom tamanho, vamos passar pelo react do vídeo, porque tem várias coisas importantes aí. Eu acredito que o vídeo vai ficar até relativamente longo, mas a gente não quer Hoje perder. nós vamos falar aqui de um tema que pode se tornar um tanto quanto polêmico, mas o canal Espírita se mantém firme em seu propósito de espalhar a verdade trazida pelos Espíritos. Afinal, o nosso Mestre Jesus ressuscitou. Primeira coisa, eu sei, 18 segundos de vídeo, eu já tenho uma ressalva a fazer, mas é uma ressalva importante. Os espíritas têm toda a liberdade de se dizerem cristãos e quererem ser cristãos, participar da comunidade cristã, mas a gente já tem um primeiro ponto aí que merece um destaque. Como ele chama Jesus? Nosso mestre, né? Essa ideia de que Jesus foi um mestre, ela também é uma ideia já herética, né? É claro que dentro do cristianismo há essa nomeação. Só que assim, para o cristão, Jesus é muito mais que um mestre, tá? A ideia de mestre, até a própria palavra, né? Quem você chama de mestre? É o professor, né? O sujeito que tem mestrado, né? Ele é um mestre, assim, ele é uma figura respeitosa, sábia. A ideia de chamar Jesus como mestre, ela tem a ver com a coisa do Jesus, que é essencial para os espíritas, né? Jesus era um espírito ultra evoluído, né? Essa é a explicação do espiritismo para a primazia de Jesus, né? E ele era um mestre da moral, né? E aí eu acho que tem um elemento que cada um aí deve avaliar, mas eu acho que assim, o cristianismo é um negócio tão incrível, né? Que eu acho que mesmo quem não é, ou quem não está dentro daquilo que eu falei, da ortodoxia da doutrina, você não compartilha das premissas da ortodoxia da doutrina. Mas você acha o cristianismo um negócio tão fantástico que você quer tirar uma casquinha. Você quer dizer que faz parte daquilo. E muitas vezes essa coisa do Jesus como, não, Jesus foi um homem sábio, um grande homem, um mestre da moral, né? Ali um sujeito hábil com as parábolas, com os ensinamentos. Isso é comum, né? Esse relato e esse retrato de Jesus é relativamente comum. Só que aí a gente nunca pode esquecer aquela frase do C.S. Lewis.
Neste caso, é uma situação binária de preto ou branco, né? Que o C.S. Lewis dizia, ou Jesus era filho de Deus, que ele estava basicamente... O que ele estava querendo dizer, o C.S. Lewis? Né? Ou a narrativa ortodoxa do cristianismo é verdadeira, ou Jesus era um lunático. Porque dentro do pacote dos ensinamentos de Jesus não estão apenas as lições morais e não estão apenas as parábolas, né? Enfim, esse aspecto mais assim que qualquer um pode se acoplar, né? Aquela coisa até que está em moda de novo, né? Os ateus cristãos, né? Porque o cristianismo político, que é justamente essa vinculação com essa parte que fica difícil para alguém negar que é boa, né? Fala, putz, a ética que o cristianismo lega para o Ocidente, ela é tão espetacular que todo mundo quer fazer parte disso, todo mundo quer dizer que está dentro dessa ética, né? Desse universo. Então eu enxergo isso como uma tentativa de embarcar no trem, mas ali no fundo, né? Sem compartilhar de outras premissas que são desagradáveis ou contraditórias com outros aspectos de doutrinas heréticas aí. O disclaimer lá, gente, do herético e do seita, eu vou usar as palavras seita e heresia, elas são palavras de conotação negativa, mas elas não são ofensas, tá? Elas são uma descrição daquilo que eu falei, né? Um grupo que se desvia muito da ortodoxia e que normalmente é radical nesse desvio. Isso é a definição de seita e de heresia, tá? Mas como eu estava dizendo, no pacote Jesus Cristo não tem só a moral, as parábolas, esse aspecto de mestre na moral. E é por isso que o C.S. Lewis tem a frase. Porque no pacote, você não pode ficar escolhendo, né? Não é cesta de frutas para falar, essa eu quero, essa não. Essa eu quero, essa não. No pacote está lá que Jesus é o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida. Isso é mais do que uma ética. E aí que entra o ponto que eu falei da filantropia, né? Por que eu não falei filantropia e não falei caridade? Porque caridade, ela é uma virtude cristã com um contexto muito específico, e só existe caridade, e aí essa questão também do cristianismo político e do Jesus era um mestre da moral, essa tentativa de cooptar a ética, e apenas a ética, ela é uma furada por vários motivos, um deles eu já aludi com a frase do C.S. Lewis, mas o outro a ética, gente, ela é uma seara de ação prática, mas o fundamento da ética é metafísico. Então não tem como você pegar só o aspecto prático e jogar o aspecto metafísico, que é o fundamento daquela ética, fora. Entendeu? Intelectualmente, isso não é honesto, e intelectualmente, isso na verdade não é nem questão de ser apenas honesto ou não. Isso não é possível. Porque a hora que você tiver que fundamentar aquilo, você vai ter que regredir para os fundamentos, para os pilares mais básicos e essenciais, que quem vai te fornecer é a metafísica. Então não tem ética sem metafísica que a sustente, tá? Então, é claro, num nível prático, a pessoa pode até seguir aquilo de uma maneira vazia, que eu quero dizer, sem esse recheio da metafísica. Isso até dá, mas nós não estamos aqui, a gente está aqui num campo intelectual. No campo intelectual, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar do fundamento. E o fundamento que da ética cristã é a metafísica cristã. Então, ou você tem os dois, ou você tem nenhum. Só uma parte não dá. E isso também é um problema e também é um dilema para aquilo que eu falei do cristianismo político, não é? Então, enfim, dito isso, retomemos. Eu já adianto para vocês que não, o nosso mestre não ressuscitou. Seu corpo físico morreu, como de todos que aqui reencarnam. Mas então nós precisamos entender algumas questões, como a presença dos guardas diante da sepultura, o que foi feito do corpo do mestre, as aparições dele materializado, entre outros tópicos. Só uma coisa também, gente. Então, assim, ele já adianta a resposta do vídeo, né? E eu quero também fazer uma espécie de outro disclaimer aqui, que é uma questão sobre raciocínio e sobre disputa de visões. É claro que na visão espírita, Jesus não ressuscitou. É claro, né? Eu não vou expor isso aqui agora, porque isso é o que ele mesmo vai expor. Mas se você conhece as premissas da doutrina espírita, você sabe que não foi uma ressurreição que ocorreu ali. Foi alguma outra coisa, né? Tem um outro vídeo desse canal, eu vou comentar
em algum momento sobre a questão da visão espírita a respeito dos milagres, né? Mas assim, é evidente que não. Só que se a gente tem, quando a gente vai fazer uma disputa de visões, como eu estava dizendo, a gente não pode simplesmente falar, não, isso não aconteceu, porque de acordo com as minhas premissas, isso não aconteceu. Você tem que provar as suas premissas para que eu largue as minhas e abrace as suas, né? Isso vale para qualquer disputa sobre qualquer coisa. Ah, no socialismo, o compartilhamento da propriedade é moral. Sim, isso eu já sei, eu já entendi. Dentro das premissas socialistas, não existe a propriedade privada. E o compartilhamento que a propriedade seja coletiva é algo bom, é algo ético. Maravilha, entendi. Mas eu não posso oferecer isso como uma refutação a nada, porque eu tenho que provar isso primeiro, né? Eu não posso partir. Isso é uma espécie de raciocínio circular, né? Eu estou partindo das minhas premissas já dadas, já postas, como evidência do que eu estou afirmando. Peraí, não, não é assim que funciona, amigo. Você primeiro. E eu não estou acusando o rapaz aqui de fazer isso, porque ele está no canal dele fazendo um vídeo curtinho. Isso que eu estou falando, talvez ele tenha feito em outros vídeos. Não sei se fez ou não, né? Provavelmente ele está ciente disso que eu estou falando. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, porque isso não vai aparecer no vídeo, tá? Então, ó, a doutrina espírita, com as suas premissas, ela não tem essa questão da ressurreição. Então, é óbvio que Cristo não ressuscitou dentro da doutrina espírita. Agora, a questão é, num outro contexto, teria que ser posto as evidências para essas premissas para que as pessoas avaliassem se elas são melhores que as minhas ou não, para que as pessoas mudem, né? Abandonem premissas velhas, ruins, inadequadas e abracem essas premissas corretas, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso quando a gente está fazendo esse conflito de coisas. A propriedade privada é imoral. Sim, dada ali uma certa construção teórica do socialismo, sim, mas isso não prova que a propriedade privada é imoral, né? Você precisa provar essas premissas para mim primeiro, para que eu conclua junto com você que a propriedade privada é imoral, tá? Então isso se aplica a qualquer conflito de raciocínio. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. No terceiro dia, no domingo de manhã, a terra treme e um anjo desce do céu e afasta a pesada pedra. Os soldados ficam assustados e caem ao chão. Quando conseguem se refazer, eles correm até a cidade. Naquela mesma hora, Maria Madalena e mais algumas amigas do nosso Mestre Jesus correm ao túmulo com aromas para ungí-lo. No caminho, elas indagam como vão fazer para abrir o túmulo, mas quando chegaram ali, o túmulo já estava aberto. Pensando que alguém houvesse roubado o corpo dele, o corpo do nosso mestre, Maria corre a Jerusalém para contar a Pedro e João. Mas as outras entram e veem um anjo sentado ali que dizia: "Não se assustem, Jesus ressuscitou. Vão contar aos outros." Todos conhecem. Só um parênteses aqui também, gente. Esse relato ele é importante e tem a ver com o que eu acabei de falar sobre as premissas, porque a ressurreição de Cristo, ela pode, deve e precisa, e eu até abordo um pouquinho disso no meu livro, Cinco Argumentos para a Existência de Deus, ela pode, deve e precisa ser analisada como um fato histórico também, né? Ela tem uma significância, obviamente, espiritual e soteriológica muito maior para os cristãos, para quem é cristão, mas do ponto de vista histórico, a coisa precisa ser analisada. E isso vai ter um conflito importante aí com a visão espírita também, tá? Pelo seguinte, como o próprio professor aí coloca, vejam só, as primeiras a relatar o sumiço do corpo de Cristo são mulheres. E aí o que que acontece? Tem um elemento histórico importante aí. Ao longo da história, na lei islâmica, por exemplo, né? Eu não sei até quanto isso é praticado hoje em dia, mas o testemunho de uma mulher tem metade do peso do testemunho de um homem. Então, ou seja, as mulheres são mais desacreditadas e mais desacreditáveis, né? Nesse contexto. E isso era verdade neste momento
né, ali no momento da vida de Cristo. E mesmo assim, os evangelistas, vejam, os evangelistas e os copistas do evangelho depois, eles não corrigem esse fato. Olha só que curioso. Eles mantêm, parece haver aí um esforço de ser o mais literal, o mais realista possível na narrativa. Porque muita gente vai falar, né? Ah, adulteração, ninguém sabe. Peraí. Se eu sei que o relato de mulheres é menos crível que o de homens, e eu quero fazer uma narrativa aqui desse relato para ficar para a posteridade, não é inteligente eu colocar, à primeira vista, né? Claro, não é inteligente eu colocar ali que as primeiras a avistar a tumba vazia foram mulheres. Entretanto, a Bíblia relata isso. Ou seja, em termos, em história antiga, gente, existe uma coisa, é um critério, né? Porque história antiga é um negócio muito complicado, que é assim, o relato depreciativo, ele tem mais validade do que o relato apologético. Por exemplo, no caso de Sócrates, né? Se a gente tivesse Sócrates, assim, a gente tem 1000 vezes menos evidência para a existência de Sócrates que para a existência de Cristo. Mas a gente tem por muito tempo discutiu-se nessa questão da existência de Sócrates. Os relatos de Platão, eles são todos o quê? Apologéticos, né? De Sócrates. Isso deixa a coisa meio suspeita, né? Porque o cara era um herói, era uma figura sobre-humana, mas a gente tem a peça de Aristófanes que faz um relato ali depreciativo de Sócrates. Fica estranho a gente pensar um relato depreciativo de uma pessoa que não existia, não é? Tudo bem. Onde que isso se encaixa aqui, né? Parece, em nome de um bom relato, não haver correções estratégicas no texto. Isso é um elemento de pesquisa histórica que, digamos assim, dá para aquele documento pontos favoráveis. Olha, é mais provável que isso seja verdade por causa disso. Que se fosse uma coisa ali fraudada para se tornar crível, não deixariam na boca inicialmente de mulheres a descoberta e o relato da tumba vazia, né? Então, se fosse uma coisa ali de eu vou dar uma dourada na pílula, iam colocar homens como os primeiros a avistar a tumba vazia. Mas não, foi mantido como mulheres. Então, a questão da ressurreição de Cristo não é só uma questão de fé ou só teológica. Tem todo esse elemento histórico muito pesado, tá? Então, isso é um ponto também. Essa história, mas a história real não é bem assim. E eu vou te contar essa história real agora. Aí a gente tem um outro problema. Veja, uma das premissas espíritas, a partir do que ele está pondo aí, eu confesso que isso especificamente eu não sei. Mas ele está pontuando já que, para ele, o relato bíblico não é o relato real, né? Então, a gente tem aí uma coisa problemática também. Quem faz muito isso com a Bíblia são os muçulmanos, tá? Porque existe digamos assim, um crossover histórico, né, entre islamismo e cristianismo. Vocês devem saber, né? O Islã acredita que Jesus existiu, que Jesus foi um profeta muito importante de Alá, não foi o último, mas foi um muito importante. E é, qual é a postura islâmica a respeito da Bíblia? A Bíblia é um livro muito importante, muito digno, mas corrompido, tá? Então, tudo aquilo que na Bíblia contradiz a doutrina islâmica, os islâmicos atribuem à corrupção bíblica, tá? Só que, assim, é muito complicado. Isso também é uma coisa que é um fardo muito pesado, né? O que foi corrompido e o que não foi? Como você prova que foi corrompido? O que você escolhe acreditar e o que você escolhe não acreditar? Isso leva para uma confusão, gente, sem limite. E me parece claro aí que a postura é que o relato bíblico não é verdadeiro. Vendo alguns outros vídeos do canal, eu não quero entrar ainda na questão do milagre, porque ele mesmo vai entrar já já, mas ele fala que, por exemplo, Lázaro não estava morto. Jesus não ressuscitou Lázaro também, né? Lázaro estava letárgico. Então, o cristão, aquilo que eu falei, da questão das premissas, né? Qual é a premissa do cristão?
mas ela não é uma pura premissa de fé, tá? Mas qual é a premissa do cristão? Que a escritura é, é divinamente inspirada. Então não tem como. Então, assim, isso já refuta a questão islâmica e refuta essa questão também. Se a escritura é divinamente inspirada, ela não pode estar errada e mentindo ou induzindo a erro dessa forma. Todo mundo entendeu que Jesus ressuscitou Lázaro. A palavra usada é ressuscitar. Todos ao redor entenderam como ressurreição. Um trazer de volta dos mortos, né? Toda a posteridade interpretou dessa maneira, né? Aí você vai lá e diz que não. Olha, e ainda nós temos, por isso que eu falei, né? Não é só uma questão teológica ou de fé. E nós temos o plus de que todo cristão acredita que a escritura é divinamente inspirada. Como que você concilia essas coisas? Então, é porque para o espírito, o relato bíblico, de alguma maneira, está equivocado. Na verdade, eu até sei o que o espírita diz. Eu vou comentar daqui a pouco. Ou que a Bíblia está corrompida. Essa é uma linha mais islâmica. A linha espírita, qual que é? A linha espírita é que os espíritos dos redatores da Bíblia eram espíritos não tão evoluídos, que não entendiam as coisas tão bem e que relataram conforme sabiam. Veja, é uma premissa possível, só que ela não é compatível com a ideia de inspiração divina, né? Então, para o cristão, a escritura foi divinamente inspirada. Não tem essa possibilidade de uma limitação ali, né? Então, veja, esse é o momento em que nós temos o choque. Por isso que eu falei, o vídeo não é um vídeo de refutação. Eu não estou aqui para mostrar quem está certo, quem está errado, por que está certo, por que está errado. Eu só estou aqui para mostrar essa incompatibilidade, que ela é vista com tranquilidade em geral pelo cristão. Olha, exceto no Brasil, né, que tem essa figura do católico de IBGE, espírita, espectador de novela da Globo, essa coisa, né? Mas isso é uma aberração. Tirando isso, o cristão ele entende que ele não é espírita e que a doutrina cristã não bate com a doutrina espírita, mas o espírita ele tem essa coisa de, né? Não, a minha doutrina é cristã, sim. Só que ela rechaça. Só aqui eu já pontuei algumas coisas. Rechaça a verdade histórica, rechaça a inspiração divina da Bíblia e rechaça outras coisas que eu vou pontuar ao longo do vídeo. Então fica complicado. Mas o que a gente está dizendo é que, de repente, os espíritos estão 100% certos. Não estamos discutindo isso no vídeo de hoje. A gente está apontando que existe aí uma rusga, um atrito entre as doutrinas, tá? Uma contradição entre as doutrinas. Ora, e eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim vamos entender algo aqui. Nós acreditamos que Deus é soberanamente bom e justo e criador de todas as coisas. Ele criou a natureza e as suas leis, e a lei natural diz que a morte do corpo físico é irreversível. Sendo Deus soberanamente bom e justo, ele precisaria ferir as próprias leis que criou, as leis da natureza, para provar alguma coisa? Acreditamos que não. Aí nós temos uma pérola, que ele basicamente fez uma pequena síntese do que é a visão espírita a respeito dos milagres, né? Então ele entende, primeiro, o espiritismo, por mais que muitas vezes o espírita negue isso, mas ele tem uma concepção de Deus muito deísta, tá? O que que é a concepção deísta, só para refrescar a memória das pessoas? É uma ideia de Deus criador e arquiteto que ajusta as engrenagens do mundo, do universo, mas que não tem uma relação pessoal com as suas criaturas. Tá? Isso é a visão do deísmo. Eu não sei até onde os espíritas admitem ou não isso, mas até hoje eu vi uma leve negação a esse respeito. Mas na verdade eu não sei se é nesse vídeo, eu vou dar uma evidência rápida disso aqui. Não sei se é nesse vídeo ou em outro, que o Luiz Fernando vai falar que Jesus foi um espírito evoluidíssimo, que também é uma versão islâmica do Jesus foi um profeta de Alá muito bom, né? Ou seja, é diferenciado, mas não é Deus.
Quando o espírita diz isso, e ele fala assim, ele fala que Jesus foi um espírito evoluidíssimo e que um dia todos nós seremos como Jesus. Porque nossos espíritos vão passar por esse processo de ida, volta, reencarnação, karma, e é um ciclo, e inevitavelmente você vai acabar aprendendo e evoluindo, e aí você vai ser como Jesus. E era isso que Jesus era, um espírito altamente evoluído, principalmente para o padrão da época, né? É, Então, se você pensar nisso num sentido mais amplo, ou seja, nós podemos evoluir espiritualmente ao ponto de ser tal como Cristo. Se eu posso sozinho, né? Sozinho é modo de falar, né? Mas assim, se eu posso eu mesmo evoluir ao ponto de ser como Cristo, onde que Deus entra nessa parada? Para que eu preciso de um Deus pessoal? Eu não preciso. O máximo que pode acontecer é o quê? Deus criou este mecanismo de evolução espiritual. Deus estabeleceu isso. Mas uma vez estabelecido, o processo transcorre sem ele, né? Então, isso está muito próximo de uma visão deísta também, né? Deus estabelece as regras, se distancia e o processo transcorre por si só. Tá? Agora, falando em ressurreição de Cristo, dentro da narrativa cristã, isso é radicalmente contraditório. Por quê? Porque Cristo, o Verbo se encarna como Cristo para nos salvar. Então, ou seja, dentro da concepção cristã, não há evolução nenhuma que faça a gente se salvar sozinho. Nós precisamos do sacrifício de Cristo, da graça divina. Ou seja, Deus tem que nos infundir com a graça. A relação com Deus permanece pessoal, né? Deus precisa nos infundir com a graça. E a gente precisa do sacrifício de Cristo, né? O sacrifício de Cristo representa a salvação para nós. Então não há evolução espiritual nenhuma, não tem, que seja capaz de nos dar a própria salvação, né? Essa ideia de que nós construímos a nossa própria salvação, eu não sou um especialista em história das heresias, tá? Mas eu tenho quase certeza que eu já li alguma coisa que isso foi, em algum momento da história do cristianismo, uma vertente herética, né? A ideia de que não, a gente não precisa de Jesus para se salvar. A gente se salva de outra forma, né? Então, na narrativa cristã, você precisa de fé, você precisa de graça, você precisa de obras, você precisa do sacrifício de Cristo para se salvar. Não é evolução espiritual, tá? Então, assim, é uma visão possível, muito decente, muito respeitável, mas ela não tem nada a ver com com tudo que o cristianismo diz sobre salvação, né? E tudo que os maiores intérpretes da história do cristianismo disseram sobre salvação, tá? Então, assim, é complicado. Como eu disse, é um fardo muito pesado para se carregar. Outra coisa que ele diz aí, né? Ele está falando, Deus criou as leis da natureza e pelas leis da natureza a ressurreição é impossível. Ora, e aí ele fala, né? Será que Deus ia ferir as leis que ele próprio criou? Primeiro que, se Deus, digamos assim, põe o dedo na sua criação e nas leis que ele criou, ele não tá interferindo, né? Essa ideia de interferir, analisar a imagem aí está muito errada, né? Porque parece que a criação ficou independente, né? E parece que a criação superou o Criador. Pô, se ele é o Criador, é claro que ele pode fazer o que ele quiser, né? Ele pode, assim, eu também aqui não vou entrar aqui numa filosofia dos milagres, tá? Mas ele pode suspender as leis naturais o quanto ele quiser. E isso também está errado. Essa ideia de suspender as leis, se a vontade dele era que naquele recorte de realidade outras leis operem, não tem essa de ferir as próprias leis. Ele é o legislador máximo do universo. Deus nunca está errando.
a maneira como ele coloca, relata o milagre como parece que um passo atrás, né? Só que, o que que acontece? Por que que ele está dizendo isso? Porque na visão espírita, o milagre, ele é um fato natural, né? Eu não lembro agora também se é neste vídeo, porque eu vi outros vídeos do canal para dar aqui elementos para este. Mas ele vai falar que quando nós formos espíritos tão evoluídos quanto Cristo, nós vamos fazer os mesmos milagres que ele fez. E aí, esse milagre, então, ele não é uma suspensão das leis naturais, mas ele é uma espécie de alteração, ele é um manejo diferente da matéria, da natureza. Por isso que todo mundo será capaz de fazê-lo, e por isso que não é exatamente um milagre, né? Quando ocorre algo como aquilo que Jesus fez, não é exatamente milagre, é que Jesus, por ser um espírito evoluído, entendia o mundo natural de uma maneira que lhe permitia fazer essas coisas que os outros entendiam como milagre, mas que na verdade não era. Era apenas um manejo desconhecido do mundo das leis naturais. Ou seja, falando aquilo que eu falei da fricção, nós temos as premissas, a doutrina espírita negando o milagre. Na verdade, milagre é uma palavra errada para um fenômeno natural não compreendido. É quase uma explicação naturalista cética, né? Quase, não é, mas assim, tá próximo. Enquanto que o cristão entende que o milagre é um fato sobrenatural, é uma intervenção divina na realidade, é uma assinatura de Deus na realidade, né? E muitas outras coisas a respeito do milagre. Então, olha só, mais uma vez, eu vou ter que repetir isso ao longo do vídeo, porque eu sei que isso pode deixar os ânimos de algumas pessoas efervescendo. Não se trata aqui de refutação. Se trata apenas de mostrar a incompatibilidade. Você consegue imaginar cristianismo sem milagre? Ah, mas pô, André, eu vou te explicar. Vou aqui fazer o papel de advogado do diabo. Eu vou te explicar. O problema é que a Bíblia, o relato bíblico, ele está limitado pelas. Eu já falei disso no vídeo, mas eu vou retomar aqui. Ele está limitado pelo conhecimento das pessoas e pelo conhecimento do público da Bíblia, né? Bom, tem vários problemas com isso daí, né? Como eu falei, não é compatível com a ideia da inspiração divina da Escritura. Você está fazendo pick and choose, né? Falando, essa parte da Bíblia, Sermão da Montanha. Legal. Quando Jesus é lá o mestre da moral, a Bíblia é 10. Quando a Bíblia fala que Cristo ressuscitou, aí não dá. Aí não dá por quê? Porque a minha premissa é incompatível com isso. Beleza, sua premissa é incompatível. Existem zilhares. A premissa do naturalismo também é incompatível. Isso não faz o naturalismo verdadeiro. E não faz nada verdadeiro ou falso. Só faz diferente. Só faz ali ter pontos de partida diferentes. Tá? É... Mas essa ideia de que aquilo ali é um relato limitado para as pessoas da época, ela é uma coisa complicada, porque se a gente. Esse é um outro problema também na análise histórica, que é o que o pessoal chama de anacronismo. É que nem eu pegar o seguinte: vou pegar um exemplo clássico. Você ler a República de Platão, imagina o seguinte: você não vai ler a República de Platão e encontrar comunismo ali. Pelo contrário, você é comunista e você vai ler a República de Platão entuchando o comunismo ali, até você encontrar. E quando não tiver comunismo ali, você vai falar que não tinha, porque as pessoas eram muito limitadas. Você tinha ali um insight, uma semente, mas você não tinha o comunismo, porque as pessoas eram muito limitadas. Isso é anacronismo histórico. Você está pegando toda uma carga de pensamento atual e empurrando goela abaixo, retroativamente, da história. Se a gente começar a fazer isso, meu amigo, você vai poder ver ou desver tudo que você quiser em qualquer autor antigo. Você vai partir para o texto procurando o que você quer, e quando você não encontrar, você vai falar que aquelas pessoas eram limitadas demais para entender.
Mas aí tem um problema mais curioso ainda. Por quê? Exceto os espíritas, como eu disse no começo, os teólogos romanos, ortodoxos e protestantes hoje também não veem isso que você está vendo, né? Então, assim, na verdade é até um pouco pior. É tipo, é só você que está vendo isso, né? Hoje nós estamos supostamente evoluídos para entender isso. A doutrina está sintetizada, está posta na mesa, mas mesmo assim as pessoas continuam não concordando, né? Porque é o problema que eu falei. Ou você prova a sua premissa com muita qualidade, ou você só está fazendo uma brincadeira retórica, né? Claro que não é milagre. A sua doutrina diz que nada é milagre, é óbvio que não. Mas a sua doutrina é verdadeira ou não? Esse é um assunto para outro momento. Mas a incompatibilidade está aí, tá? Vamos prosseguir aqui para não ficar muito monólogo. Acreditamos firmemente que não. Por isso o Espiritismo nos ensina que o nosso Mestre Jesus não ressuscitou. A palavra ressurreição significa voltar à vida, e isso não foi bem compreendido pelas pessoas logo após a crucificação. Viu? O que eu falei não foi bem compreendido. Você vai encontrar muito isso. Ninguém entendeu nada, nunca. E até hoje continua não entendendo. Isso, infelizmente, falando em questão de seitas e de heresias, isso lembra uma outra seita herética, que é a dos gnósticos. Que, entre outras coisas, né, o que, que o gnóstico acredita? Ele acredita que o conhecimento salva e que ele tem um conhecimento que mais ninguém tem, que é a gnose. Ó, todo mundo tá. Você vai acreditar. O lema do gnóstico é: você vai acreditar em mim ou nos seus olhos? Você tem que acreditar em mim, mesmo que os seus olhos estejam dizendo outra coisa, porque eu sei uma coisa que você não sabe. Eu enxergo uma coisa que você não enxerga. Claro, partindo de premissas distintas e sem ter um esforço de prova dessas premissas, gente, se isso fosse aplicado para outras coisas, o mundo seria um caos maior do que já é. Porque você não ia ter intercomunicação entre nada. Ah, não, eu tô com a minha premissa aqui fechada. Não, mas prova isso a premissa. Não, a minha premissa está posta e todas as consequências. Que isso é a ideia de doutrina, né? Você tem uma base e você deduz os pontos específicos em cima dessa base. Cada um, ia ser o solipsismo, né? Cada um com a sua própria doutrina mental, a partir das suas premissas preferidas, e ninguém comunicando com ninguém. Né? Essa volta à vida nós podemos entender como a reencarnação, pois para aqueles homens era mais fácil entender a vida física do que espiritual, por isso então essa confusão. Então, Ninguém, mas o que eu estava falando, não, é reencarnação, é que as pessoas não entenderam, entendeu? As pessoas não entenderam e continuam sem entender, né? Isso é algo extremamente problemático, né? Agora, se a gente for brincar disso com tudo, ah, não, não, Platão era comunista, sim. Pô, mas por que que o Platão não fala? Ah, não, é que ele e as pessoas ali do seu entorno iam entender. Isso é um argumento onipotente. E não existem argumentos onipotentes, né? Ah, não, Buda era platonista. Mas por que que ele não falou coisas platonistas? Não, é porque as pessoas não entenderam o platonismo. Ou o inverso, né? Platão era budista. Mas peraí, mas Buda não. Buda é outra época, não tem comunicação. Não, mas tem porque isso é uma outra coisa que vai aparecer, né? A doutrina, ela é sintetizada com Kardec, mas ela já existia no passado, né? Então, é uma maneira de você tentar resolver um pouco esse problema que eu estou falando, né? Você consegue aplicar retroativamente porque ela já existia, ela só não estava sintetizada. Mas a questão é, quando você tem a síntese, se ela fosse tão poderosa, teria que ter um acordo muito grande, e não tem, né? É basicamente quem aceita a premissa que concorda com aquilo que vem na sequência. Mas enfim, eu já estou me repetindo aqui, vou soltar o vídeo. para eles, o conceito de vida era quando a pessoa estava aqui na Terra e voltaria à vida. Os teólogos medievais interpretaram a passagem da ressurreição de maneira errada, ou talvez não, talvez tenha sido proposital. Não Viram? Interpretaram errado, mais uma vez. Vocês viram?
É uma ignorância. Todo mundo é ignorante, gente. Ninguém sabia de nada, né? A verdade só surgiu depois. Bola para frente. Sabemos, mas para eles a volta à vida seria no mesmo corpo que já havia morrido, e não em um novo corpo através da reencarnação, como de fato é. Cristo não ressuscitou, mas Cristo não morreu. Ninguém morre. Nós não morremos, pois somos espíritos imortais. O corpo, sim, pode morrer, mas o espírito não morre, e nós ainda voltaremos à vida material através de várias reencarnações que ainda nos esperam. Mas como nós podemos explicar a questão do corpo do mestre não estar presente no sepulcro quando Maria Madalena lá chegou? Há duas versões, sem ser essa da ressurreição, de que ele ressuscitou. Nós sabemos, pessoal, que após a crucificação, José de Arimateia conseguiu a permissão de Pilatos para levar o corpo de Jesus para o sepulcro que pertencia à família dele, de José de Arimateia. Era uma gruta aberta na rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Os homens do Sinédrio colocaram homens guardando o sepulcro, pois eles temiam que os seguidores de Cristo roubassem o corpo para depois espalharem que o mestre havia ressuscitado, cumprindo assim a profecia. Então a primeira versão diz que José de Arimateia sepultou o Cristo às pressas, pois o sábado sagrado dos judeus já estava chegando e durante o sábado as pessoas não realizavam nenhuma atividade. Lembrando que Cristo desencarnou na sexta-feira à tarde e os judeus já começavam a guardar o sábado ao pôr do sol de sexta-feira. Então José de Arimateia teve pressa em sepultar Cristo, tanto que o sepultou no sepulcro da própria família. Então essa primeira versão diz que provavelmente José de Arimateia no sábado teria ido no sepulcro ocultamente junto com mais algumas pessoas, já que esse sepulcro era provisório, não era da família do nosso mestre. Ele teria retirado o corpo do mestre de lá e levado até o sepulcro definitivo, que nós não sabemos onde é, pois os Então, aí nós temos alguns probleminhas que eu até acho menos interessantes, porque dentro daquilo que eu falei, da questão histórica, essa é uma hipótese amplamente descreditada, né? E nós temos, é que assim, isso o vídeo já está longo, eu não consigo explorar isso aqui. Quem quiser pode comprar o meu livrinho Cinco Argumentos para a Existência de Deus. O quinto argumento é o argumento da ressurreição de Cristo. E existe um trabalho historiográfico sobre o fato da ressurreição de Cristo, gente, espetacular. E dentro desse estudo historiográfico, existem refutações assim brilhantes para as hipóteses naturalistas, né? Isso daí é até uma coisa meio de lógica infantil, né? Você chega no lugar que era para ter algo, esse algo não está lá. A coisa mais lógica que você deduz é que alguém tirou aquele algo que era para estar lá e não está, né? Isso é uma coisa básica, elementar. Assim, chega a ser. Isso a gente pode tratar como uma refutação naturalista, a questão da tumba vazia, mas muito ruim, né? Muito ruim por quê? Porque as próprias pessoas devem ter pensado isso e averiguado a viabilidade dessa hipótese, e a gente tem um elemento outro bem maior, que é a questão: se uma coisa tão trivial não tivesse sido averiguada e descartada, como que a gente explica a disposição do apostolado de Cristo de morrer pela pregação do evangelho? Se eles tivessem uma dúvida, pensem aqui, né, os apóstolos, mas será que alguém não tirou o corpo? Será que não, ó, não houve ressurreição? O corpo foi removido, posto em outro lugar, nunca mais visto, nunca mais achado. E é isso, né? Claro, não pode ser isso por outros motivos também, mas assim, dá para a gente trazer esse argumento aqui já. O martírio dos apóstolos posterior, não é possível que eles não tenham, eles próprios e outros, imaginado e refutado essa possibilidade antes de topar morrer por aquilo, né? Então, a gente tem um problema. E, na verdade, tem um problema maior ainda, que eu vou mostrar depois.
apóstolos não participaram desse translado do corpo. Os guardas poderiam ter sido subornados por José de Arimateia ou caído em sono profundo pela influência do plano espiritual, pois essa ação de José de Arimateia teria sido importantíssima para o início do cristianismo, pois sem corpo a ressurreição ganhava força. E essa história da ressurreição foi um fator determinante para que a propagação do cristianismo na Judéia e em todo o mundo acontecesse. Os homens da época, eles precisavam do fantástico. Essa parte eu confesso que eu não entendi, né? Então, quer dizer, o plano espiritual fez os guardas dormirem para o corpo sumir e alimentar uma narrativa falsa? Porque, segundo a doutrina espírita, não houve ressurreição, né? Então, a doutrina da ressurreição é falsa. E aí ele menciona essa hipótese aí. Gente, eu não sei, né? Não, mais uma vez, o vídeo aqui é sobre uma coisa, não sobre outra. Mas isso parece meio estranho, né? Que tipo de ação espiritual é essa, né? Que age em favor de um engodo, né? Age em favor para que um engodo prevaleça. Porque as pessoas estavam na doutrina errada. Se a ressurreição não aconteceu, as pessoas estavam na doutrina errada. Aí o mundo espiritual fez uma intervenção para que uma doutrina errada vingasse. Negócio meio esquisito, né? Mas enfim, é só uma observação lógica aí a respeito do que ele está dizendo. Daquilo que chamamos hoje de sobrenatural. Precisavam disso para acreditar. Mas há ainda outra versão contada por Divaldo Franco e que a ele foi contada por Chico Xavier. Olha só as duas fontes de informação, simplesmente Chico Xavier e Divaldo Franco. Divaldo nos conta que, de acordo com Chico Xavier, ocorreu uma implosão através da qual houve a desintegração total do corpo de Jesus, isso por vontade dele, do próprio mestre. Provavelmente esse evento tenha gerado algum tipo de ruído dentro do sepulcro e os guardas então teriam removido a pedra para verificar o ocorrido no interior. E aí, como eles viram que o corpo não estava lá, eles se assustaram e correram então para a cidade. Por isso Maria Madalena encontrou a pedra removida e, devido à implosão do corpo do mestre, o local estava vazio. E o Espiritismo já demonstrou que a materialização e a desmaterialização de objetos e espíritos é completamente possível, e vários desses eventos já foram documentados, vastamente documentados, em várias obras da literatura espírita. E essa questão da materialização e desmaterialização de espíritos pode nos responder uma outra questão. Se o nosso mestre não ressuscitou, como ele pode ter aparecido a várias pessoas em carne e osso, usando... Esse ponto é importante. Confesso que o que ele falou antes, eu teria muita coisa a dizer, mas fugiria do propósito do vídeo e esticaria o tempo aqui desnecessariamente. Esse ponto que ele vai trazer agora é muito importante. de um linguajar popular. Como Tomé, por exemplo, poderia ter tocado o corpo dele e tocado até as suas feridas. Vamos entender, Cristo não apareceu com seu corpo físico, mas com o seu perispírito. O perispírito é um corpo fluídico que existe entre o corpo físico e entre o espírito. E ele pode guardar ou não a aparência do físico anterior, do corpo físico anterior, conforme o espírito as mentalize ou não. Ou seja, Cristo se materializou através do seu perispírito para poder se comunicar com as pessoas. Claro, ele fez isso devido ao grau evolutivo daquelas pessoas da época, alguns de nós, inclusive, né, reencarnados lá, então, naquela época, mais ou menos 2000 anos. Pois essas pessoas só acreditariam caso ele aparecesse materializado, ou seja, na matéria, assim como diziam as profecias. E eu queria agradecer. Gente, eu confesso, Dedraíde, só um instante. Eu confesso que, assim, do ponto de vista do raciocínio lógico, isso não tem nada a ver com verdade do cristianismo ou verdade do espiritismo, tá? Isso que eu vou falar agora. Isso tem a ver com raciocínio lógico. Isso que ele operou aí, nesse trecho final, já que a gente está nessa linguagem, operou um milagre retórico, né? O nome disso é modificação ad hoc, né? Qual que é o ponto? Quando você tem ali uma premissa básica muito forte, da qual você não pode fugir, e você tem fatos que contradizem de maneira muito forte essa premissa, você tem que. O que que acontece, né? Ou você joga a sua premissa fora, mas as pessoas não estão dispostas a fazer isso, ou você faz modificações
e novas modificações, até que o fato que parece contraditório com a sua premissa se adeque, se encaixe a ela. Tá? Isso é um movimento muito comum. Tá? Ao longo da história da ciência, por exemplo, teve várias teorias astronômicas e tal. Quem tiver curiosidade, coloca aí depois no Google um negocinho chamado epiciclos. Teoria dos epiciclos. O que foi a teoria dos epiciclos? A teoria dos epiciclos foi uma maneira que alguns indivíduos encontraram de salvar a hipótese do movimento circular dos planetas e dos satélites. Então, a hora que os dados estavam entrando em franca contradição com algumas premissas básicas dessas pessoas, aí eles tiveram que inventar o quê? Novos movimentos. Falar, não, peraí, mas tem o círculo e tem o novo círculo e tem o triplo círculo. Isso é o epiciclo. O que é feito aí é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, mas assim, e mais? Porque um cristão, eu tenho certeza que, vejam, no vídeo todo não houve nenhum tipo de ideia de censura. Censurar a possibilidade do espírito acreditar nisso. Ele tem todo o direito, seja livre e feliz, seguir em frente. Assim, claro, como cristão, a gente gostaria que todos compartilhassem da doutrina correta, mas isso é outra história. Agora, o cristão também não pode ser censurado, tá? E o cristão, como eu disse, ele acredita na doutrina da inspiração divina da Bíblia. Então, para você salvar esse tipo de hipótese aí, ad hoc, você precisa, como eu disse lá atrás, enveredar por caminhos que dizem que a Bíblia não está correta num monte de coisa. E aí a gente tem um problemão, que é um problemão para o espírita também, porque o cético, vamos supor que a gente admita isso. O que o cético vai dizer? Vai falar, bom, se a Bíblia está errada sobre A, B e C, como eu posso saber se que ela não está errada sobre D, E e F? E isso é um problema para o espírito. Isso é uma coisa que eu acho assim curiosa no espírita, né? Porque ele fala, né? Não, que a materialização e a desmaterialização ela está provada. É uma coisa assim laboratorial. Todo cientista do universo é espírita porque ele viu a materialização e a imaterialização no seu laboratório. Não vamos entrar nesse mérito aqui. É, é, mas a gente sabe que um cético olhando para isso, o cético duvida demais disso daí também, né? Então, assim, é aquela coisa, cuidado com as portas que você abre, porque o que vai sair dessa porta pode te pegar também, pode vir atrás de você também, tá? Então, cuidado quando você abre a porta para argumentações céticas, só porque elas te convêm, porque ela vai ir atrás de você também, tá? Enfim, gente, agora, para finalizar, eu queria dizer assim, tem algumas passagens bíblicas que elas são muito boas para nós, né? A primeira delas, que eu acho que e a mais importante porque a gente discutiu aqui hoje, está em Lucas, capítulo 24, versículo 37 e 39. Este versículo é exatamente o que ele está respondendo aí no finalzinho. Como que as premissas da doutrina dele explicam esse fato que contradiz essa coisa do espírito. Jesus volta também em corpo, né? Ele volta em corpo e em espírito. E é dito aqui, né? E até começar um pouquinho antes, né? E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Parece que está refutando especificamente isso, né? E ele lhes disse: por que estáis preocupados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede.
Pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, ah, mostrou-lhes as mãos e os pés. Então, gente, para você conciliar isso com aquilo que ele disse no final, é só com muita modificação ad hoc, né? Falar, todo mundo era ignorante, ninguém entendia, então tudo isso é um engodo, isso é uma brincadeira, né? Permitida pela inspiração da escritura, ou a escritura então não é inspirada, né? Porque isso ia convencer aqueles trouxas lá, iam ficar mais convencidos se fosse desse jeito. Mas na verdade era espírito, entendeu? Ou era semi-espírito, como ele diz aí, né? Então, assim, gente, isso não tem nada a ver nem com o que está aí, nem com a. Como eu disse, isso eu acho que é o ponto mais importante. Porque, veja, isso não é um argumento, mas quando a gente está falando de interpretação de texto, se 1 milhão de pessoas, ou melhor, 999.999 pessoas interpretam um texto de uma maneira A e uma pessoa interpreta da maneira B, pode, do ponto de vista lógico, pode ser que a pessoa B esteja certa. Mas, falando em termos de interpretação de textos, de hermenêutica, isso é mais improvável ainda do que esse cenário numérico. Tá? Então, simplesmente, gente, não cola, não bate. Como eu disse, não há nenhum tipo de censura. Acredite-se no que quiser, aceite-se o que quiser, seja feliz, siga em frente, seja feliz. Mas, você dizer que existe uma compatibilidade aí é meio complicado, né? E aí eu acabei, isso tudo que eu lembrei de cabeça, né? Eu não lembrava aqui o versículo, mas eu lembrei que tinha essa passagem. Existe aqui uma passagem do Eclesiastes também, né? Que diz: os mortos não sabem absolutamente nada. Eclesiastes 9:5. Por que eu estou dizendo isso, gente? Não é para ser cri-cri, ofensiva, é para mostrar o que eu estou falando. Do mesmo jeito que existe uma incompatibilidade da visão naturalista, do ateísmo, que o Oliver mostrou nos vídeos dele, também existe incompatibilidade com outras doutrinas e outros pontos de vista. E, biblicamente falando, parece bastante claro essa questão, tá? E os cristãos, tudo bem, talvez nós estejamos errados, mas aí não importa, é o mesmo sentimento, sem censura, tá? A Bíblia, que nós acreditamos ser divinamente inspirada, nos diz outra coisa com uma clareza arrebatadora. Há coisas muito importantes que a Bíblia não é tão clara. Bom, como eu disse, a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é muito mais. Assim, você tem um trabalho hermenêutico muito mais delicado para perceber a doutrina da Trindade na Bíblia do que para perceber que, infelizmente, essa versão das coisas não casa com o que um cristão acredita, tá? Então, ó, essa ideia, né? E tá, não tem nada, não tem base bíblica. Aí, tem uma outra passagem que eu quero fazer um comentário final, que é aqui, né, de Deuteronômio 18, 10, 13, onde é expressamente vetada a comunicação com os mortos. E por que eu estou trazendo essa passagem? Porque eu vi uma vez um espírito explicando ela. Eu vou ler e aí depois eu comento a explicação. Diz aqui, né? Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. Tem mais um trecho bíblico que eu quero mostrar antes de finalizar. Mas vejam aqui. Gente, mais claro que isso, impossível. Aí uma vez eu vi um espírito explicando essa passagem. Ele estava falando, é o mesmo argumento do rapaz do vídeo.
Ele fala, não, mas você não está entendendo. É que na época em que isso foi escrito, as pessoas estavam, digamos assim, né, a idolatria e tal, a- a- essa crença estava fora de controle. E as pessoas estavam, digamos assim, usando da forma errada. Então precisou-se que essa recomendação fosse dada. Só que assim, gente, isso é interpretação tirada da cartola. Porque veja, nós temos de uma maneira diferente o trecho de Lucas que eu li, o trecho de Eclesiastes, o trecho de Deuteronômio, e assim, não existe nenhum indício bíblico dessa interpretação. Ó, isso aqui é uma coisa contextual. Não há nenhum indício disso. Não existe nenhuma passagem bíblica posterior que indique que isso não é mais válido. Ó, agora está aqui suspensa esta recomendação, porque agora está tudo bem. No Islã, existe muito essa coisa de interpretação progressiva. O que é interpretação progressiva? Quando a gente tem num texto mais novo algo que contradiz o texto mais velho, o texto mais novo prevalece porque entende-se que a interpretação aprimorou-se, a interpretação dos fatos, etc. Além da gente não ter isso praticamente em termos bíblicos, na verdade não tem nenhum indício disso. Não tem nenhum indício de que isso, que é tão especial, supostamente, né? Não tem nenhum indício de que isso tenha ocorrido. Então, assim, além de ser aquela coisa que eu falei, do forçar, né? Você quer forçar o Platão comunista. É a mesma coisa, gente. Sinto em dizer, mas é a mesma coisa. Você está forçando goela abaixo do texto uma coisa, um texto que está dizendo o exato oposto do que você está pontuando. Era mais bonito, vejam bem, era mais bonito falar que a gente simplesmente não aceita a Bíblia. Para nós, a Bíblia não tem validade. Era mais bonito responder isso do que tentar forçar uma salvação de compatibilidade entre o texto e a prática. Isso seria mais, assim, mais intelectualmente admirável, tá? Do que essa hipótese. Aí tem uma última coisa que eu quero mostrar, que é a fala de Paulo. Uma fala aqui especificamente de Paulo. Aqui, deixa eu ver se é aqui. Porque essa passagem, ela diz muito sobre essas tentativas de corrigir a doutrina demais. Veja, uma especulação, né, uma divergência hermenêutica, ok. Agora, quando você está tentando forçar no texto uma coisa radicalmente oposta ao que o texto bíblico está dizendo, o cristão ele está plenamente autorizado a rejeitar isso aí, né? Que diz aqui, a passagem é de Gálatas 1:8-11. Mas, ainda que nós mesmos, olha só que, gente, olha o peso disso. É Paulo falando que se ele vier inventando outro evangelho, é para ele ser rejeitado e o evangelho tem que permanecer. Então, assim, o indício textual é muito claro para que você não fuja dele, né? Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, aí tem a obra de Kardec, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, além dos que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gente, isso daqui é Paulo profetizando o Islã, profetizando as seitas. É isso. Ou seja, existe um rigor muito, é, 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 muito assim claro a respeito de desvios doutrinais. Do mesmo jeito que o espírita é muito zeloso com as suas premissas doutrinais básicas, nós também temos que ser, podemos ser e estamos autorizados a ser. Está posto aí. Então não tem essa. Eu vou ficar no Platão comunista. Não tem essa de Platão comunista, não. Quem vier falando que o Platão é comunista, seja anátema. Os platonistas do mundo podem mandar a mesma sugestão.
Você pode ter ali divergências pontuais e internas. Agora, uma coisa que implica numa leitura totalmente nova, ninguém sabia de nada, todo mundo era ignorante, não teve milagre, não teve ressurreição. Pô, isso é até mais que um novo evangelho, é uma outra coisa, não é? Então, só para continuar aqui. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Então, se existe uma dependência radical dessas elucubrações feitas pelos intérpretes, meu amigo, você já está falando de uma outra coisa. Tá certo, minha gente? Então, é isso. Espero aí que realmente eu tenha conseguido atingir o objetivo sem, né, pisar fora da linha. Mas esse era um vídeo que eu estava querendo fazer há muito tempo e a oportunidade caiu. Espero que tenha sido proveitoso. Convido vocês a acompanhar as nossas redes sociais, nos seguirem aqui no canal, caso ainda não sigam, deem like no vídeo, sejam membros do canal, é uma forma de nos ajudar e de você ter acesso a novos conteúdos. Acessem o nosso site, que está sendo alimentado com textos novos dia após dia. Um forte abraço a todos, um grande 2025 e nos vemos aí nos próximos vídeos. Um forte abraço e até lá.